Hello, hello, hello everybody, how are you doing? Olá pessoal, tudo legal? Aqui quem fala é o Diego Alves, o Mister Alves, com mais uma aula de inglês. O assunto da aula de hoje será sufixos em língua inglesa. Nós vamos ver aqui nessa aula o que são os sufixos e qual é o seu uso principal, além de exemplificar alguns sufixos e mostrar o seu significado na palavra. Então, vamos lá, né, pessoal? Vamos começar a aula, que a aula de hoje está legal. Let's go! Ok, vamos começar essa aula com uma pergunta inicial. O que vocês sabem ou vocês lembram sobre sufixos? Mesmo que seja numa aula de língua portuguesa. Vocês já ouviram falar desse termo, não é? Então, tentem lembrar um pouquinho aí, pausem o vídeo, pensem um pouquinho e depois vocês continuam, tá bom? Então, o que seria um sufixo? What is a suffix? Um sufixo, assim como os prefixos, eles são chamados de afixos, ou seja, eles são pequenas estruturas que são acopladas ou no começo ou no final da palavra para formarem palavras novas, sendo que os prefixos vão ficar no início da palavra e os sufixos vão ficar no final da palavra. Aqui embaixo, eu coloquei para vocês um adjetivo, fortunate, que pode significar afortunado, ou sortudo, ou até mesmo feliz. Bem, vamos tentar então aqui adicionar um prefixo e um sufixo nessa palavra. Vamos ver como é que fica. Ah, vocês viram que eu coloquei aí uma estrutura no início e no final do adjetivo? Se você identificou o an com prefixo e o li como sufixo, você está correto, é isso mesmo. Então, fortunate, que significa afortunado, eu coloquei o prefixo un, de negação, que ficou unfortunate, ou seja, infeliz ou não sortudo. E nós temos aí também o sufixo li, que transforma esse adjetivo em um advérbio de modo, ou seja, fortunately, que é felizmente. No caso dessa palavra, nós temos um adjetivo com um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Então, nós temos aqui o sentido de negação e um formador de advérbio de modo ao mesmo tempo. Então, a palavra fortunate vai se transformar em unfortunately, que tem o sentido de infelizmente. E aí, vocês perceberam? Nós construímos uma palavra novinha utilizando um prefixo e um sufixo. Bem, como a gente viu no slide anterior, o foco da nossa aula será apenas os sufixos. Vamos deixar os prefixos para uma outra aula, tudo bem? Eu vou passar para vocês os exemplos de sufixos, não todos, porque são muitos, né? Vamos trabalhar só alguns na aula de hoje, para a gente ter um foco melhor no que a gente vai discutir. Ok, então vamos continuar. Let's move on. Muito bem. Aqui nesse slide nós estamos vendo o sufixo hood, que vai dar à palavra o sentido de estado de ser. Então, o would vai ser um sufixo que vai se acoplar a um substantivo. Eu coloquei 3 substantivos para vocês aqui. Brother, que é irmão, neighbor, que é vizinho, e man, que é homem. Quando o would se unir a esses substantivos, ele vai formar novos substantivos. Vamos ver como é que fica? Olha aí. Would, como sufixo, vai ficar no final da palavra. E ele transformou a palavra brother em brotherhood, que significa irmandade, neighbor em neighborhood, que significa vizinhança, e man em manhood, que significa masculinidade, hombridade. Palavras novinhas criadas com a ajuda desses sufixos. Muito bem, vamos para o próximo. Alright, nós temos aqui o sufixo ship, que vai dar a ideia de posição alcançada. Ele vai se juntar a um substantivo para formar um outro substantivo. Eu coloquei aqui para vocês os substantivos friend, amigo, intern,
que significa estagiário, e citizen, que é cidadão. Vamos unir aqui essas palavras ao sufixo ship para ver como é que fica. Cool! Então aqui nós temos novos substantivos criados com o sufixo. Nós temos friendship, que é amizade, internship, que é estágio, e citizenship, que é cidadania. Então, quando vocês virem esse sufixo no final de uma palavra, vocês já sabem o que significa. Vamos agora para o próximo sufixo. Let's go! Ok, nós temos aqui mais dois sufixos, er e or, que terão a mesma pronúncia, e terão o sentido de pessoa. Esses sufixos vão se unir ao final de um verbo, transformando esse verbo em uma pessoa. Aqui nós temos três verbos: act, que é agir ou atuar. Nós temos teach, que é ensinar. E nós temos dance, que é dançar. Então, vamos colocar os sufixos nesses verbos para ver como é que fica? Ok, nós vimos aí então que esses verbos se transformaram em substantivos e que agora eles estão falando de pessoas. Eu acho que vocês perceberam que essas palavrinhas também remetem ao quê? Isso mesmo, a profissões. Act virou actor, que é ator. Teach virou teacher, que é professor, ou seja, o ensinador, né? E dance virou dancer, que é o dançarino. Ah, sim, uma coisa importante. Vocês estão vendo aí dancer? Vocês veem que dance já tem o E, não é verdade? Então não precisa repetir o E, não. É só colocar o R, que nem eu coloquei aí. Viu só como é fácil? Então, vamos para o próximo sufixo. Ok, nós temos aqui o sufixo li, que nós vimos lá no começo da aula, vocês lembram? Ele vai servir para quê mesmo? Para construir advérbio de modo. Isso mesmo. Então, nós vamos utilizar aqui um adjetivo e nós vamos adicionar o sufixo li no final para transformar em um advérbio. Bem, aqui eu coloquei para vocês três adjetivos: glad, que é feliz, happy, que também é feliz, e beautiful, que é bonito. Vamos adicionar o advérbio de modo para ver como é que fica. Nós temos então aí gladly, que é felizmente, happily, que também é felizmente, e beautifully, que é belamente, lindamente. Quanto à forma, é importante chamar a atenção aí para esse adjetivo happy, que termina com Y. Vamos tirar esse Y, colocar o I no lugar e depois li, assim como eu coloquei aí no exemplo. Beleza? Então, vamos continuar. Aqui nesse slide nós temos o sufixo able, que vai ter o sentido de ser capaz ou ser possível. O interessante é que o able ele pode se unir tanto a substantivos quanto a verbos para se formar adjetivos. Aqui eu coloquei para vocês um substantivo e dois verbos. Reason, que significa razão. Accept, que significa aceitar. E inflate, que tem o sentido de inflar. Bem, vamos colocar agora o sufixo able e ver como é que fica. Ok, nós transformamos agora essas palavras em adjetivos. Agora eu falo reasonable, que é razoável, ou seja, capaz de ter razão. Acceptable, que significa aceitável, ou seja, capaz de ser aceito. E inflatable, que é inflável, ou seja, capaz de ser inflado. Viu só como cada sufixo tem o seu sentido próprio? Fica bem mais fácil entender assim, não é? Então, vamos para o nosso próximo sufixo. Let's go! Bem, tendo apresentado esses sufixos para vocês, eu preparei aqui
um pequeno texto, justamente para que a gente possa identificar nesse texto os sufixos que nós vimos nessa aula. Então, eu vou dar um tempinho para vocês pausarem o vídeo, darem uma olhadinha no texto, aí depois que vocês encontrarem todos os sufixos que a gente viu na aula de hoje, vocês continuam o vídeo para a gente poder checar juntos, ok? Vamos lá! Pode pausar o vídeo. Pronto, eu coloquei aqui em evidência para vocês todos os sufixos desse texto que eu escrevi. Vamos fazer assim. Vamos tentar entender o sentido de cada uma dessas palavras separadamente com a ajuda dos sufixos? Vamos começar com a primeira palavrinha do texto, que é o adulthood. A raiz dessa palavra é adult, que é um cognato, que significa adulto. Então, se hood tem o sentido de estado de ser, ou seja, o estado de ser adulto, então nós estamos falando aqui da vida adulta. Adulthood can be difficult sometimes. Ou seja, a vida adulta pode ser difícil às vezes. Adulthood, então, não está mais falando apenas do adulto, mas da vida adulta, do fato de ser adulto. A palavra seguinte que nós encontramos é hardship, que possui a palavra hard como raiz. Hard significa difícil. Se ship também possui o sentido de estado de ser, ou seja, o estado de ser difícil, então nós podemos traduzir hardship como dificuldade. Na frase nós temos We face many hardships in life, ou seja, nós enfrentamos muitas dificuldades na vida. As duas palavras seguintes terminam com ly, que vocês viram que é o prefixo que transforma um adjetivo em um advérbio de modo. Isso mesmo. Então, nós temos aí ly unidos a dois adjetivos, o calm e o slow. Calm é um cognato, que significa calmo. Transformando esse adjetivo em um advérbio de modo, nós vamos mudá-lo para calmamente. E slow? Slow significa lento. Se eu coloquei slowly, então o sentido se transformará em lentamente. Vamos ver a frase em que esses adjetivos estão inseridos. But if we do things calmly and slowly, ou seja, se nós fizermos as coisas calmamente ou devagar. A palavra seguinte é valuable, que possui como raiz o substantivo value, que significa valor ou algo que tenha valor. Nós vimos que able tem o sentido de ser capaz de, ou seja, ser capaz de ter valor. Então, se nós estamos transformando valor em um adjetivo, então ele se tornará a palavra valioso. Vamos ver a frase. We can learn valuable lessons and grow as a person. Nós podemos aprender lições valiosas e crescer como pessoa. Vocês viram que nós fomos capazes de compreender o sentido das palavras apenas com a ajuda dos sufixos e com o conhecimento que nós temos das raízes? Fica bem mais fácil de entender o sentido da palavra pelo contexto e diferir o significado das palavras sem a ajuda do dicionário. Muito bem, vamos agora para a última parte da nossa aula, que é o Quiz Time. Vamos lá? Essa resposta é a letter A, ship. Lembrando que a palavra que está relacionada a ship é relation, que é um substantivo. Portanto, a única resposta correta seria a letter A. Lee, Inés,
São sufixos que vão se unir a adjetivos, então só pode ser a letra A aí, pessoal. Vamos para a próxima pergunta. Ok, resposta correta, letter B, hood. Lembrando que hood está unido a sister, que é um substantivo. Os outros sufixos, ness e t, são sufixos que se unem a adjetivos, então eles não seriam a resposta correta. A única resposta correta é a B, formando a palavra sisterhood, que significa sororidade, que é uma irmandade entre moças, entre mulheres. Ok, next question. Ding, 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 that's correct. A resposta correta será a letter C, full, que unido a care se torna careful, ou seja, cuidadoso. A opção B não pode ser correta, porque Lee vai se unir apenas com adjetivos para formar advérbios de modo. E care não é um adjetivo, então, no. Já a letra A, do ponto de vista gramatical, poderia ser utilizado aqui? Sim, mas a ideia seria diferente. Se nós utilizarmos less junto com care, formaria a palavra careless, que é sem cuidado, descuidado. E na imagem aí ao lado, não faria muito sentido. Be careless and stay safe. Be careful. Tenha cuidado e permaneça em segurança. Por isso, resposta correta, letter C, full. Ok, boys and girls, chegamos ao final de mais uma aula, dessa vez com o tema sufixos da língua inglesa. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui, por assistirem a minha aula. E eu espero que essa aula tenha ajudado vocês a tirar algumas dúvidas sobre sufixos. E eu espero também que essa aula tenha ajudado vocês a entender que interpretar palavras pode não ser tão difícil assim, se a gente tiver o conhecimento dos afixos. Ok, pessoal? Então, é aqui que eu me despeço de vocês. Até a próxima aula e tudo de bom para vocês. Bye bye, guys. See you. Goodbye.